Olá, meus amigos e meus queridos leitores da Revista Esmeril. Mais uma vez é um prazer estar aqui para apresentar aos senhores mais uma de minhas reflexões, mais um de meus artigos, que está gratuitamente aberto no site da Revista Esmeril para vocês poderem ler. Eu fui muito enfático no início dessa reflexão, por quê? Porque nós iniciamos as nossas reflexões com o desafio de Plekhanov, onde o Georg Valentinovich Plekhanov, o pai do socialismo soviético, tratando de uma discussão entre marxistas no final do século XIX, né, ele afirma que não é preciso fazer o que alguns têm feito, que é fundamentar a teoria revolucionária de Marx com outras filosofias. Não, Marx, segundo ele, tem uma filosofia própria. E claro, quem estudou Marx sabe que tem. E eu acredito que ele tem muita razão nesse aspecto. E ele diz, olha, o problema é que as pessoas não estão preparadas para entender essa filosofia, e ele dá alguns motivos. E dois motivos que ele dá, que são os dois fundamentais, ao meu ver, do ponto de vista do prisma filosófico, são as origens do pensamento marxista. Então, primeiramente, Hegel e o pensamento hegeliano, e Feuerbach, que era um jovem hegeliano e que vai fazer uma crítica interna ao pensamento de Hegel. Muito bem, então nós começamos com o desafio de Plekhanov, passamos para a análise de aspectos da filosofia de Hegel e depois de Feuerbach, e agora já nos sentimos um pouco mais seguros, digamos assim, para analisar o pensamento de Marx. E é o que começamos a fazer neste artigo, né, que é os fundamentos filosóficos do pensamento de Karl Marx, e parte 1, né, que é onde eu trato especificamente da herança hegeliana em Marx. E aí a parte 2 nós trataremos da herança, digamos assim, feuerbachiana. E é muito simples, fui enfático por conta disso. Se você não conhece essas origens filosóficas do pensamento de Marx, ou seja, os fundamentos do pensamento, da cosmovisão de Karl Marx, você não vai entender Marx, não adianta. Não tem atalho, não tem meio termo, é por aí, né? Se você não gosta de filosofia, então você vai ter dificuldade de entender o pensamento de Marx. E qual é o problema de você não entender o pensamento de Marx? Ora, objetivamente, para a maioria das pessoas, nenhum. Agora, para aquelas pessoas que querem entender os problemas da nossa época, os problemas do nosso mundo, os problemas da nossa cultura, os problemas da modernidade, aí é um problema grande não compreender o pensamento de Marx. Por quê? Porque, infelizmente, o pensamento marxista, ele informa de muitas maneiras a cultura atual, sobretudo com a influência da escola de Frankfurt, certo? Então, se você quer entender melhor não só o pensamento, mas como isso influencia na nossa vida, na nossa cultura, e como esses pensadores, esses marxistas articulam a influência deles sobre a sociedade, é interessante você entender o pensamento de Marx, as suas aporias, os seus paradoxos, as suas, digamos assim, atuações políticas mais absurdas. Você precisa entender isso, tá certo? Então essa é a nossa contribuição para você. Espero que vocês tenham uma boa leitura. É, como sempre eu digo, uma reflexão curta, mas com citações muito interessantes, muito relevantes, que certamente permitirão que você compreenda melhor esse problema, tá bom? Então é um prazer, uma boa leitura para vocês e até a próxima.